Bom, boa tarde a todos. Hoje o grupo vai apresentar a vocês sobre a fotoluminescência, que é um fenômeno distinto que é visto de duas formas e se encaixa dentro de uma série de outros fenômenos denominados como a luminescência. Sobre a definição, temos as propriedades que determinados elementos têm para emitir radiação luminosa, no caso dos fótons, após submetidos a uma fonte de excitação externa. O que acontece é que as substâncias fotoluminescentes, quando expostas à luz natural, a luz, sendo natural ou artificial, conseguem armazenar energia através de um simples fenômeno de excitação dos átomos. Isso mais tarde, em uma situação de ausência de luz, liberam toda a energia acumulada em forma de luz visível, até que os átomos regressem ao seu estado fundamental. Então, pessoal, temos que em 1669, Hillenbrand teve a descoberta do fósforo, que apresentava propriedades de brilhar no escuro. Em contato com o O2 do ar, ele acabava inflamando. Esse experimento tornou-se a primeira reação química artificial, que na época foi denominada como Phosphorus mirabilis, ou seja, na tradução, o maravilhoso portador da luz. O físico alemão Weidmann, em 1888, denominou pela primeira vez o termo da quimiluminescência, que no caso foi para descrever reações químicas que emitem luz visível e distinguiu a luminescência da incandescência, fenômeno no qual é um processo de emissão de radiação eletromagnética por um corpo devido à sua alta temperatura. E por fim, em 1905, Albert Einstein, fazendo uma extensão do seu trabalho, propôs que a luz pode de fato existir em pacotes discretos de energia, que no caso hoje todos conhecemos como os fótons. E ele propôs que a energia é associada por um fóton, mas isso é referente às teorias desenvolvidas por Max Planck. Ele deu continuidade no trabalho de Planck, chegando a essa conclusão. Então, eu vou falar um pouco agora de como ocorrem os processos de luminescência. Os processos de luminescência, eles acontecem quando os átomos de um certo material, eles ficam excitados. Quando esses átomos, eles recebem uma certa quantidade de energia, os elétrons presentes neles, eles saltam para uma camada mais energética. O Marcos falou de Bohr, que ele definiu que o átomo ele tinha níveis de energia que eram quantizados. Então, quando esses elétrons eles ficam excitados, eles recebem uma certa quantidade de energia, que é exato, eles passam de um nível para outro. E essa energia que eles recebem, ela tem que ser correspondente a essa transição de um nível para outro. Mas em um sistema físico, ele só fica instável no seu estado de menor energia. Então, quando esse átomo ele fica excitado, ele tende a devolver essa energia para o mundo, para ele voltar para o seu estado fundamental. E para fazer essa devolução, para devolver essa energia para o mundo, ele devolve ela na forma de um fóton. E a energia que esse fóton tem é a mesma energia que o elétron recebeu para saltar de um nível para o outro. Então, corresponde à mesma quantidade de energia, que é a diferença entre os níveis de energia. Então, a mesma energia que o elétron recebeu para soltar para outra camada, ele devolve na forma de um fóton e desce de novo da camada do nível de maior energia para o nível com menos energia. Bom, e como o Marcos também falou, em 1905, Einstein ele propôs que a luz ela existe na forma de pacotes de energia, que são esses fótons que eu falei, né? E que essa energia desse fóton ela é igual à constante de Planck vezes a frequência. Frequência a gente também pode chamar de C sobre lambda. Então a gente tem que E é igual à constante de Planck vezes a frequência, ou a constante de Planck vezes a velocidade da luz dividido pelo comprimento de onda. Bom, mas então agora falando um pouco de fotoluminescência, a fotoluminescência é quando o átomo do material ele fica excitado devido à exposição a uma luz visível ou ultravioleta, né? Então, é exatamente o processo de luminescência, só que induzida por uma luz visível ou ultravioleta, né? E esse processo ele está intimamente ligado ao espectro de absorção do material, né?
Bom, então eu vou explicar um pouco sobre o espectro de absorção. O espectro de absorção ele foi observado pela primeira vez pelo físico Fraunhofer, que ele fez um feixe de luz solar incidir em um prisma e observou em um anteparo que ficava após o prisma que haviam listras pretas, né, como mostra aqui na imagem. E isso acontecia porque a atmosfera ela absorveu alguns comprimentos de onda da luz solar, e por isso que faltavam alguns comprimentos de onda no anteparo, né? Então, seguindo esse raciocínio, quando uma luz ela incide em um átomo e ele absorve certos comprimentos de onda, ou comprimento de onda a gente pode estar falando também de frequência, né? Quando esse átomo ele absorve certas frequências, que são as energias necessárias para fazer o elétron saltar de um nível para o outro, basicamente o que eu estou querendo dizer é que o elétron ele vai absorver a frequência que corresponde àquela energia. Como Einstein aqui falou que E é igual a hni, ele vai absorver uma frequência necessária para que ele tenha a energia necessária para saltar de um nível para o outro. E aí, quando ele emitir esse fóton vai ter exatamente o comprimento de onda do espectro de absorção, né? Esse fóton emitido, ele corresponde a esses comprimentos de onda que faltam aqui no espectro de absorção. Bom, falando um pouco agora dos mecanismos de excitação e emissão, eu tenho aqui uma figura que apresenta esses processos de excitação e emissão de um átomo de um material hipotético, né? Então, aqui eu tenho o estado fundamental, que é o E0, e os estados excitados, que é de E1 até E6. Bom, a uma temperatura mais baixa, ou no caso que eu não tenho nenhuma energia que vai fazer com que esse elétron fique excitado e salte de uma camada, de um nível para o outro, só o nível E0 vai estar ocupado, né? Agora, quando aqui no caso que é o processo de fotoluminescência, né, quando ele for submetido a uma luz visível ultravioleta, ele vai ficar excitado, ele vai sofrer esse processo de excitação aqui, que ele vai absorver certos comprimentos de onda e vai ficar excitado. No caso aqui, ele foi excitado até o nível E5. Então, ele vai tender a decair de novo, né, que eu já expliquei que o estado de menor energia é o estado que ele fica mais estável. Então, aqui, como de E5 para E4, esse nível ele é pequeno, essa energia é mais baixa, né, para ele ficar excitado, e do E4 para o E3, do E3 para o E2 também, aqui a gente tem um processo de decaimento não radioativo. O que é isso? Nesse processo, ele não emite um fóton, na verdade, ele emite um fono, né? Então, aqui a gente não teria a fotoluminescência acontecendo. Agora, do nível E2 para o E1, ou do E2 para o E0, que ele pode fazer esses dois caminhos, né? Se ele tiver a energia necessária para emitir de uma vez e já decair para o E0, ele pode fazer isso também. Então, quando ele está nesse nível e vai cair para um desses dois, E1 ou E0, essa energia é muito alta, né? É uma distância muito grande entre os dois, vamos dizer assim. Então, ele emite um fóton, e aqui a gente tem a fotoluminescência acontecendo, que é um processo de decaimento radioativo, aqui nesse caso. Bom, então, falando um pouco agora de emissão e absorção, essa imagem é um pouco diferente da anterior, né, que eu peguei de outro lugar, na verdade. Aqui, o nível E1 é o estado fundamental, né? Então, aqui o elétron, ele está no nível E1, e aí ele recebe, no caso, um fóton, né, com energia hni. E ele absorve esse fóton com energia hni e salta para o estado, ele fica excitado, então ele salta para o nível de energia E2, que é o caso dessa parte A, né? Aqui na parte B, agora o elétron ele está excitado, né? O átomo ele está excitado, ele está no nível E2 aqui, e para voltar para o seu estado de menor energia, né? Então ele vai emitir um fóton aqui, e essa emissão ela pode ser de duas maneiras, né? Ele pode emitir de forma espontânea, que é o caso do B, ou da forma estimulada. Vou explicar primeiro a espontânea. Nessa emissão espontânea, o átomo ele emite fótons em todas as direções,
esses fótons eles não têm relação de fase entre si. Então, como eles jogam em todas as direções, nenhum deles vai ter, não importa a angulação entre eles assim, ele só vai emitindo fótons para descer para o seu estado de menor energia e ficar instável. Agora, no caso do C, que é emissão estimulada, ela só vai ser iniciada na presença de um outro fóton, né? Então, aí o que a gente vai acontecer? Você vai fornecer ele vai ser exposto a uma radiação, né? E um fóton vai chegar e interagir com esse átomo. Nessa interação, ele vai ser absorvido e já vai ser emitido junto com outro fóton. E esses fótons que são emitidos, eles possuem a mesma energia, né? Ou a mesma frequência, a gente pode chamar, né? Que é HNI. Então, eles vão ter a mesma frequência, a mesma energia, a mesma polarização também, e eles têm uma direção de propagação, né, que é bem definida, né? Então, eles saem com uma direção definida aí. E o Einstein, ele chegou a calcular quais são esses coeficientes de emissão espontânea e estimulada, e ele obteve essas duas relações aqui. Essa é a espontânea e essa é a estimulada. Bom, agora falando um pouco do efeito das impurezas, né? A fotoluminescência, na maioria dos sólidos inorgânicos, envolve impurezas, que seriam os dopantes, né? Ou vacâncias, que seriam falhas defeitos estruturais, né? E essas imperfeições, elas são do tipo atômica ou molecular, elas podem ser, né? Tanto faz, podem ser atômica e molecular, só atômica ou só molecular, né? E essas características, elas vão depender da natureza e da estrutura da imperfeição. Essas impurezas, elas podem ter dois efeitos, né, no fenômeno de fotoluminescência. O fenômeno de fotoluminescência, ele vai poder ser potencializado pelo efeito de dopantes, né, que eles vão criar novos estados eletrônicos, mas isso vai depender da sua energia, né, do seu campo ligante. Então, e esses novos estados eletrônicos, eles podem facilitar a transição dos elétrons de um nível mais energético para um nível menos energético, emitindo mais energia, né, na forma de fótons, seria o decaimento radioativo. Então, essas impurezas, elas podem favorecer o decaimento radioativo e potencializar. Então, a gente pode ter mais fenômenos de fotoluminescência acontecendo. Ou esses dopantes, eles também podem diminuir a emissão de fótons, né? E eles criam estados eletrônicos responsáveis pelo decaimento não radioativo, que isso é chamado de envenenamento, né, do material. Então, é basicamente isso, que ele vai envenenar o material e vai acabar com o processo de fotoluminescência nele, né. Ao mesmo passo que os dopantes, eles podem potencializar o fenômeno de luminescência, eles também podem diminuir a emissão de fótons, que seria diminuir, então, a ocorrência da fotoluminescência, né? Ao mesmo passo que os dopantes, eles podem potencializar o fenômeno de fotoluminescência, existem alguns dopantes que também podem diminuir o processo de fotoluminescência em um material. Então, eles diminuem a emissão de fótons no material, né? Eles fazem o processo inverso do que eu acabei de explicar. Eles criam, então, estados eletrônicos responsáveis pelo decaimento não radioativo. Isso é conhecido como envenenamento. Então, é basicamente o inverso, né? O dopante, em vez dele criar mais decaimento radioativo, ele acaba criando menos decaimento radioativo, né? Então, um outro fator importante que influencia, né, as propriedades ópticas dos sólidos inorgânicos é o tamanho dos raios dos cátions da rede também, que isso vai influenciar no efeito dos dopantes no fenômeno de fotoluminescência. Como alguns exemplos, nós temos as placas de emergência e também a tinta fotoluminescente, que nada mais é que são materiais
que existe o brilho que é emitido pela superfície fotoluminescente depende do tempo de exposição da luz ambiente. E no caso, pela quantidade de energia que o produto consegue armazenar e o tipo de luz utilizada, que isso é referente ao comprimento de onda e frequência da radiação luminosa. Porque o que acontece? Você tem um material, pode ser uma placa de emergência, no caso, ou uma tinta, que nessa imagem você pode ver em volta da porta, você tem a aplicação da tinta e a placa de saída, a placa de sinalização de emergência. O que acontece? A tinta e a placa têm o material fotoluminescente, que quando você está exposto à luz, no caso, isso pode ser dentro de uma empresa, dentro de uma universidade, você tem a luz natural e a luz artificial, e elas estão armazenando a energia através do fenômeno de excitação dos átomos. Então, quando está recebendo luz, está armazenando energia. Quando você tem ausência de luz, tem a liberação. E no caso aqui, a cor verde, ela é determinada pelo tipo de comprimento de onda e frequência de radiação luminosa. Com novas tecnologias, temos também a madeira transparente, que tem recebido bastante atenção pela aplicação em construção civil. O que acontece? Essa madeira é qualquer tipo de madeira que você faz um processo de eliminação da lignina, que é uma propriedade, um composto dentro de qualquer tipo de madeira. E quando você faz isso, você consegue deixar a madeira extremamente transparente. Como a gente pode ver na figura A, temos o bloco, aplicamos o filtro de polímero para remover essa lignina, e depois ela fica completamente transparente, translúcida. A grande aplicação é na área de construção civil, porque você teria um material mais barato e mais resistente. Você pode utilizar em construção no lugar de vidro. E é um material mais em abundância, é mais fácil. Você faz o processo de aplicação do polímero para remover a lignina da madeira para deixá-la transparente. Bom, falando sobre novas tecnologias, eu vou falar sobre o diodo de LED verde. Para o campo de diodos, materiais baseados em manganês têm demonstrado uma abordagem promissora, na qual o estudo sobre a fabricação de um monocristal à base deste material revelou que, quando absorvida a radiação ultravioleta, havia a emissão de uma luz verde forte. Materiais troncelo unitária, do tipo da perovskita, surgiram como uma nova classe de materiais revolucionários, que alimentam um enorme interesse em aplicações emissoras de luz, como o caso de lasers, cintiladores, fotodetectores e diodos emissores de luz. A excepcional sintonia estrutural desse tipo de materiais confere-lhes uma variedade de estruturas cristalinas de desempenho superior, especialmente as extensas propriedades fotoelétricas, incluindo altos coeficientes de absorção, maiores comprimentos de difusão, propriedade muito importante na indústria de semicondutores, além de uma rápida resposta a converter a radiação na forma de fótons em sinais elétricos. Comentando um pouco mais sobre a imagem, o efeito das impurezas é visto quando ali perto de 300 nanômetros o material absorve a luz azul e vermelha e emite só a luz verde muito forte. Em um gráfico de comprimento de onda por absorbância, é visto que o material à base de manganês apresenta maior absorção e emissão do ultravioleta para a cor verde, ali perto de 300 nanômetros, que é o efeito das impurezas que o Andrei falou. E apesar de apresentar mesmo que baixa intensidade de azul e vermelho depois dos 300 nanômetros ali, a luz verde ainda sobressai e é emitida com maior intensidade do que as outras. Então, falando um pouco mais sobre o uso da fluorescência de materiais, existe também a caracterização por emissão de fótons, ou XRF, X-ray Fluorescence. E a fluorescência de raio-x é a emissão de raio-x característicos secundários ou fluorescentes de um material que foi excitado por ser bombardeado com raio-x de alta energia ou raios gama. Esse fenômeno é amplamente utilizado para se analisar as características elementares de um dado material, seja um metal, um vidro, cerâmica, ou outros. Falando um pouco mais sobre a imagem, quando a radiação atinge uma camada mais interna do átomo do material, esse elétron que possui características intrínsecas a cada átomo de cada tipo de elemento promove seu
nível de energia para uma camada que comporte mais energia. Mas, como a fonte de energia é abundante, o elétron dessa camada mais interna é expelido da nuvem eletrônica do átomo. E os raios-x e os raios-gamas podem ser energéticos o suficiente para expelir os elétrons fortemente retidos nos orbitais internos do átomo. É interessante que quando esse elétron da camada mais interna é expelido do átomo, um da camada mais externa irá ocupar essa lacuna, e o montante de energia que estava presente com ele na camada mais externa vai ser emitido na forma de fótons, o que caracteriza cada tipo de elemento. Em um dos slides anteriores é comentado justamente o que a imagem do slide anterior demonstrava, como com o exemplo dos picos de fluorescência de vários elementos aqui do lado. Tá vendo que ali tem, para um mesmo tipo de elemento, tem vários picos de fluorescência? Ali para o bromo, no primeiro pico, do selênio, do zinco, do cobre, que é mais baixo, mas eles também aparecem um pouco mais para frente em seta amarela ali, no fim. Zinco, cobre, níquel. Do mesmo jeito que eles aparecem também em vermelho, que é ali no meio do gráfico do pico alto. Como que isso é explicado? Dependendo do decaimento de uma camada a outra, a fluorescência é um comprimento de onda diferente. Sendo que um mesmo tipo de átomo pode ter diferentes tipos distintos de fluorescência. Se o raio-x tem força bastante para penetrar nas camadas eletrônicas do átomo e excitar diferentes elétrons de diferentes camadas, vários picos de fluorescência vão ser vistos. Por exemplo, ali do lado também, que a amostra ali apresenta pico de ferro tanto alto quanto baixo. De cobre, tem ali junto com o zinco, um pico secundário do zinco, porque as camadas eletrônicas do zinco e do cobre são muito parecidas. Do cromo, um pico alto, um pico baixo, porque, olhando a imagem da direita ali, quando um elétron da camada N igual a 5, por exemplo, decai, da camada eletrônica dele para a camada 2, por exemplo, ele vai emitir uma quantidade energética que é caracterizada numa onda, um diferente comprimento de onda. Do mesmo jeito acontece para N igual a 4, quando L beta decai, é um outro comprimento de onda. K alfa, K beta, K gama e K sigma, mesma coisa. M beta, M alfa. Todos vão emitir comprimentos de onda diferentes de um mesmo átomo. Isso tudo pode ser traduzido em uma caracterização do material, porque como cada átomo tem diferentes tipos de camadas eletrônicas, diferentes configurações, cada um deles vai emitir uma quantidade diferente de fluorescência, de fótons, no caso. Bom, e esse foi, então, o final da nossa apresentação, e essas foram as principais referências que a gente utilizou para fazer o nosso trabalho. Forte abraço.